Boa tarde. Portanto, o nosso grupo realizou uma investigação em parasitas com a participação do IPMA, do projeto A Ponte entre a Escola e a Ciência Azul. O nosso estudo foi realizado em parasitas não prejudiciais à saúde humana, em bivalves, no nosso caso, os Uritápteros decussatus, Mitilus edulis e Carsosteia sp. Sordias, branco, badadas, pés, varela e picareta. Nós estudámos bivalves. Os bivalves são invertebrados do filme Musca, constituídos por uma concha composta por duas válvulas. Essa concha é segregada pelo humano e um dos órgãos mais importantes dos bivalves são as brânquias. As brânquias são responsáveis por fazer a filtração das partículas nutritivas e do oxigênio existente na água, que é essencial à nutrição e à respiração dos bivalves. Estudámos três espécies: a Uritápteros decussatus, Mitilus edulis e a Carsosteia sp. Estes três tipos de bivalves são muito diferentes entre si, mas são essenciais devido à sua longa tradição na história portuguesa. Estudámos por isto de parasitas, a Marcélia sp, Pachypsis atlantis e Pinotespismo, que afetam a saúde dos bivalves, mas não são prejudiciais à saúde humana. São diferentes entre si, mas provocam lesões branquiais e ao nível dos tecidos digestivos, sendo que o Pinotespismo causa lesões macroscópicas graves e dos parasitas. Portanto, o que nós temos aqui é um exemplo das partes mais importantes do ciclo de um dos parasitas, Perkinsus atlânticos, cuja fase de crescimento começa com a morte do hospedeiro, onde se inicia a sua transformação, a fase de correlação, que é a fase onde o parasita se encontra livre no mar, e a fase de infestação, que é a fase onde o parasita entra no bivalve, através do processo de filtração que o bivalve utiliza para conseguir o seu alimento, e a partir daí começa a sua multiplicação por todos os tecidos do indivíduo. Portanto, quanto ao procedimento, realizámos a necrópsia da amostra de 25 indivíduos dos três tipos de bivalves. Portanto, observámos a cor, comprimento, a vitalidade e o estado de carnes. Recolhemos tecidos e órgãos quanto aos testes histopatológicos, isto é, verificámos se estavam ou não parasitados. Essa verificação foi-nos possibilitada graças aos microscópios. Quanto aos testes histopatológicos, realizámos três tipos de teste: o esfregaço, em que recolhemos glândulas digestivas de mexilhão e verificámos se estavam ou não parasitados por Marcélia sp. Quanto ao teste McKinnon-Ray, recolhemos as brânquias, que foram posteriormente paradas, em que verificámos se estavam ou não parasitadas por Perkinsus atlânticos. E quanto aos testes histológicos, verificámos se estavam ou não parasitados as glândulas digestivas por Perkinsus atlânticos, os três tipos de bivalves. Portanto, os dados que obtivemos foram organizados e registados em tabelas deste tipo, em que constam os 25 indivíduos das amostras e os resultados de necrópsia e dos testes histopatológicos. É de salientar que quanto ao teste McKinnon-Ray das amêijoas, só foram realizados os testes para indivíduos ímpares. Portanto, esta tabela foi construída para os três tipos de bivalves e, para uma melhor compreensão, construímos gráficos. Em relação aos resultados da necrópsia da amêijoa, obtivemos uma média de 3 cm de comprimento. Maioritariamente as amêijoas eram gordas e apresentavam uma cor creme. E agora vocês perguntam o que é o estado de carnes? Bem, o estado de carnes é quando nós abrimos a concha e se tivermos uma válvula na mão, podemos verificar se a carne do indivíduo está acima ou abaixo
do nível da concha. Assim podemos dizer se é gordo ou magro. Em relação aos resultados dos testes Make and Ray, classificámos em graus, do 0 ao 5, sendo maioritariamente grau 2. Tendo em atenção que não há nenhum em grau 0, isto quer dizer que tinha 100% de prevalência, o que é que estão todos contaminados. Na observação microscópica, podemos observar os parasitas devido à cor escura, isto porque o corante que usamos corava o amido existente nos bacúolos dos parasitas. Necrópsia do mexilhão. Então, em relação ao estado de carne, obtivemos resultados quase uniformes, mas a maioria encontrava-se no magro menos e no gordo. Obtivemos nos indivíduos uma cor maioritariamente parecida ao tijolo e em relação à existência de pinotérios, presumo que é o crustáceo que se encontrava apenas no mexilhão, a maioria não continha este tipo de crustáceo. Nos resultados do esfregaço, para identificar o parasita Martelia sp, de 4 amostras de 4 preparações que analisámos, 3 delas estavam parasitadas e identificávamos este parasita devido ao corante utilizado que evidenciava do resto da preparação. Quanto à ostra, nós só tivemos resultados a ver com a necrópsia, porque todos os outros testes que fizemos demoravam demasiado tempo a obter os resultados. Podemos observar no gráfico 9 que todos os indivíduos que analisámos eram magros, ou seja, não havia nenhum gordo, e que a cor dos indivíduos era maioritariamente de cor esverdeada. Sistematizando os resultados, podemos observar que a amostra da amêijoa era parasitada pelo Perkinsus atlanticus, a sua prevalência era elevada, comprovava que o facto do parasita ser endémico, a sua incidência era significativa e ainda tentámos comparar, ver se havia uma relação entre o estado de carnes e a parasitose, mas observámos que tal relação era inexistente. Também no mexilhão, a amostra era parasitada por Martelia sp, a prevalência da parasitose era elevada, a incidência foi indeterminada, pois não utilizámos nenhuma escala e também tentávamos ver se havia uma relação entre o estado de carnes e a parasitose e também verificámos que essa relação era inexistente. Como já referimos, na ostra não obtivemos resultados dos testes porque demoravam demasiado tempo. Portanto, nós tivemos várias conclusões, começando pelos resultados dos estudos histopatológicos. A prevalência mostra um cuidado com a parasitose, pois a prevalência diz-nos que grande parte dos indivíduos da amostra estavam parasitados. No caso do Rhoditapes vexatus é de 100% e do Mytilus edulis 3 de 4 estavam parasitados com Martelia. Não conseguimos obter dados conclusivos quanto à presença de pinotérios e o estado de carnes do indivíduo, por isso recomendamos mais estudos para conseguir demonstrar se existe realmente alguma conclusão entre a existência de pinotérios. O nível de parasitose cria um grave problema, principalmente a nível económico, pois este é uma boa fonte é muito utilizado como fonte de alimento na tradição portuguesa. Portanto, além da recomendação para o trabalho de pinotérios, uma investigação mais aprofundada, também será necessário analisar as consequências socioeconómicas, uma maneira de conseguirmos uma melhor manutenção do ecossistema e qual a relação entre a prevalência e o facto do parasita ser endémico. Gostávamos de agradecer
ao Dr. Francisco Plano, ao Dr. Diogo Geraldo, à Dra. Ana Leal, às técnicas de laboratório que nos auxiliaram e a todo o IPMA pela experiência proporcionada. Pedimos também um agradecimento muito especial à nossa professora, pois sem ela não estaríamos neste projeto. Obrigada. Fizeram a apresentação exatamente em 10 minutos. Muito bem. Vamos abrir agora a sessão de discussão, eventualmente o painel, se quiserem fazer perguntas. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, parabéns pela vossa apresentação. Eu gostava, na altura, quando andei no secundário, de ter tido a oportunidade que vocês hoje têm, e também é uma evolução dos tempos, não é? Esta interação entre os institutos e o ensino secundário. E a iniciativa é global, temos a organização, parabéns também a vocês e à vossa professora por estar. Em relação ao trabalho, também queria-vos dar os parabéns, claro, está muito bem desenvolvido. A temática é importante, não é? Até porque já percebemos os impactos socioeconómicos que tem este tipo de problemática e é por isso até que os estudamos também, não é? Queria-vos fazer algumas perguntas, se, por exemplo, não sei se querem andar nos slides atrás, por exemplo, em relação ao grau, naquela programa, vocês tentaram alguma relação entre o tamanho dos indivíduos, por exemplo, e o passo de cada uma das espécies que estudaram, se detectaram que o tamanho dos indivíduos podia ser indiciador também se tinham contaminação pelos organismos ou não. E em relação ao grau de contaminação, acho que não está mais ao tempo. Exato. Como é que vocês determinam o grau de contaminação? O que é, em concreto, 1, 2, 3, 4, 5? Que medida é que vocês tiverem em consideração? São essas as minhas questões. Obrigada. Então, vou já começar por esclarecer o grau, visto que já estamos neste slide. O grau tinha... Os graus já estavam com valores pré-definidos. Se não me engano, 1 ia de 0 a 50. E se calhar é melhor não adiantar mais para não cair em erro, mas acho que o 2 era de 50 a 100 e ia subindo. Sendo que o 50 era de era do número para cima, que nós chegámos a... Nós apontávamos para perder Os indivíduos contaminados, é isso? sim, tinha a ver com o número de indivíduos contaminados existentes na Em geral, não é em relação a nenhum slide muito concreto. É se vocês perceberam pela vossa análise dos vários indivíduos que viram das várias espécies, se perceberam que havia uma relação entre o tamanho do indivíduo e a contaminação que poderia ser suscetível de encontrarem. Não, nós não conseguimos estabelecer essa relação. Também porque nós, como tivemos, todos os indivíduos que analisámos estavam contaminados, não conseguimos ter um não contaminado para ver essa relação. Muito bem, obrigada. Boa tarde, os meus parabéns, acho que estava uma apresentação muito boa e tenho aqui uma questão muito simples. Vocês viram que o facto de todos os indivíduos estarem contaminados que era um problema socioeconómico, mas a minha questão é se isso também é um problema de saúde pública, se o facto de eles estarem contaminados e que nós, provavelmente, os podemos comer, se é um problema para nós eles estarem contaminados. Como eu referi no início, o parasita não afeta diretamente a saúde humana. O único problema é que estamos sujeitos a comer uma ameijoa estragada. É mais por aí. Diretamente não há nenhum problema. Ok, obrigado.
alguma questão dos colegas, das outras escolas, dos professores, dos investigadores? Há uma questão disso. A decisão não é muito gosto de orientar esta turma, são excelentes, e o trabalho que é apresentado está muito bem apresentado e muito bem feito. Só duas pequenas questões, uma delas tem a ver com a linguagem, e eu acho que é importante nesta altura classificarmos aqui alguns conceitos. Não se trata de contaminação, não contaminam, parasitas não contaminam, parasitam ou infectam. Um grau de infestação. Relativamente ao grau de infestação, de facto, aquela escala que a colega perguntou é uma escala meramente subjetiva. Portanto, eles seguiram a escala que nós seguimos no laboratório e tem a ver com o tal grau de infestação. Ou seja, é a incidência da parasitose em cada indivíduo. E aí sim, há aqueles 5 graus, o 5 é incontável, não tiveram nenhum, e depois cada um daqueles graus tem a ver com o número de parasitas no campo ósseo que não. E agora, duas pequenas perguntas para eles. Porquê é que não, e nós fizemos isso no trabalho, porquê é que não identificaram a proveniência das amostras? Quer dizer, nós estamos a falar aqui um bocadinho em abstrato. Quando vocês sabem, não foi assim, quer dizer, aliás, uma das amostras foi colhida aqui na praia de Algés. Portanto, esse aspecto é muito importante para situarmos em termos geográficos a discussão, se bem que uma destas parasitoses é endémica na costa portuguesa, mas é importante dizer qual é a proveniência da amostra que estamos a trabalhar. E agora, uma última questão tem a ver com a ação patogénica dos diversos agentes no hospedeiro. Isso é que é importante, quer dizer, eles de facto não causam qualquer problema na saúde pública, mas alguns destes parasitas matam e provocam mortalidades muito elevadas nas populações desta espécie, têm um valor económico muito importante. E essa mortalidade repercute depois no rendimento ou na rentabilidade dos mariscadores, dos produtores dessa espécie. Esses aspectos não estão aqui referidos, é importante ter essa questão. Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Tem meio minuto para se defenderem. Força. As amostras da ostra eram provenientes da Ria de Aveiro, a ameixa era proveniente da Ria Formosa em Faro e o mexilhão foi mantido aqui perto de mim, em Algés. Relativamente à parasitose, de facto os parasitas vão provocar alterações na morfologia das brânquias dos bivalves que afetam e causar lesões macroscópicas graves nos seus outros tecidos, em especial na glândula digestiva, que foi o que fizemos para os testes históricos e bioquímicos. Obrigada.